Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula no canal Eletrônica Descomplicada. Aula de hoje, vamos estar iniciando aqui o nosso primeiro exercício exemplo de análise de circuitos. Eu tenho uma fonte de tensão aqui contínua de 12 volts, tenho um resistor R1 de 330 ohms, resistor R2 de 1 kΩ, resistor R3 520 ohms, e resistor R4 170 ohms. O que o exercício está me pedindo aqui? Eu quero calcular a I2, que seria a corrente no resistor 2, VR3, ok? Queda de tensão no resistor R3, VR4, queda de tensão no resistor R4, e a minha I4, que seria corrente no resistor I4. Ok? É isso que o exercício nos pede. Já vou colocar aqui para vocês, para a próxima aula, esse daqui vai ser o próximo exercício que eu vou resolver, tá? Então eu vou deixar ele como desafio. Coloquem aí, dá um pause no vídeo, copie esse circuito aqui, busca descobrir quais são os valores de tensão em cada um dos resistores e coloca aqui para mim nos comentários desse vídeo a hashtag desafio e os resultados que você descobriu, tá ok? Vamos ver aí quem que vai conseguir resolver esse exercício, tá? Então esse fica como desafio, eu vou resolver na próxima aula. Então, a gente vai começar como aqui, Primeira coisa, vamos entender como esses resistores estão associados, tá? Para isso eu vou desenhar a corrente. Eu tenho aqui, uma corrente que sai aqui da minha fonte, que é a IT. Esta corrente passa por R1 e chega nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro nó, ok? Eu posso dizer aqui, logo de cara, aqui, eu posso afirmar que a minha I total também é a minha I1, que é a corrente do resistor R1. Por quê? Porque a I total é a corrente que passa aqui no resistor R1. Chegou nesse nó, o que acontece com a corrente? Ela tem esse caminho aqui, ou ela tem esse caminho aqui, então ela vai se dividir. Qual corrente que é essa daqui? Vamos chamar de I2, é a corrente que está sendo pedida, corrente no resistor R2. Essa corrente, vou chamar aqui de I3, que é a corrente do resistor R3. Essa corrente continua descendo aqui, vira e chega nesse nó. Chegou nesse nó com a I2 que está descendo, elas se unem e sai do nó a corrente I total novamente. Então vamos lá, vamos voltar aqui, I3. Não é a mesma corrente que passa no I4? Posso falar que essa daqui é I4? É a mesma corrente, certo? Então eu vou começar a colocar umas afirmações aqui, I3 é igual a I4. Ou seja, corrente que passa no resistor R3 é a mesma corrente que passa no resistor R4. Isso significa que se a corrente não se divide, lembra lá das nossas primeiras aulas? Corrente não se divide caracteriza um circuito em série. Ok? Então isso aqui é uma associação em série, que eu vou chamar de RA. Tá ok? Então vamos calcular aqui esse RA. Se é em série, a fórmula de série é resistência equivalente é a soma dos resistores. Quem são os resistores? R3 com R4. Substituindo os valores, 520 mais 170. Vamos fazer essa conta, 520 mais 170, igual a 690 ohms. Então, RA vale 690 ohms. Vamos redesenhar, Eu tenho aqui um R1, tenho um R2, eu tenho aqui a minha fonte, ok? De 12 volts. E aqui, eu tenho o RA, certo? Que eu chamei de RA. RA quanto vale? 690. Quanto vale o R2? Eu não mexi no R2, ele vale 1K. Ok? E o R1, 330. Também não mexi.
que eu tenho aqui agora? Ó, eu tenho aqui a mesma corrente passando aqui, eu tenho a mesma corrente chegando, acontece a divisão na corrente do mesmo jeito, tá? Não muda. Então, olha aqui, ó, nesse nó, certo? Que já tinha aqui esses dois nós, eles continuam aqui, ó. Eu não tenho a divisão dessa corrente. Esse ramo está em paralelo com este ramo. Aqui também estava, só que eu tinha dois resistores. Eu fiz o equivalente deles primeiro, cheguei em um. Agora eu tenho um aqui e um aqui, apenas um resistor em cada ramo. Eu consigo fazer o paralelo, vou chamar de RB. Então, RB é o paralelo de R2 com RA. Então, como é que é a fórmula? Eu inverto os resistores, então inverto o R2, inverto o RA e inverto tudo isso, correto? Qual que é o valor de R2? Ó, 1K. Qual que é o valor de RA? 690. Então, vamos colocar aqui, ó. 1 dividido por 690. E menos 1, faço menos 1, ok? RB, vamos colocar o valor aqui, o resultado aqui embaixo, ó. Primeira coisa que eu noto aqui, ó, que eu preciso prestar atenção, esse resistor R2, ó, ele não está na unidade principal, ele está em K, sendo que o RA está na unidade principal. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar o R2 primeiro, eu vou converter ele na unidade principal. Então, eu estou em K, lembra lá da tabela. Eu preciso ir para a unidade principal, então eu vou andar para a direita. Quantas casas eu vou pular? Uma. Então vai ser, preciso fazer esse valor vezes 1000, tá ok? É vezes aqui no caso. Então 1 vezes 1000 vai dar 1000, certo? 1000 o quê? Ohms. Transformei ele para unidade principal. Agora sim eu calculo aqui na calculadora, ó. Então, ó, 1000 está na unidade principal, mais 690 também tá, perfeito. Fiz dentro dos parênteses, ó, inverto de novo. Cheguei em, ó, 408,28. Então, aproximadamente, eu vou arredondar, 408,28 ohms, ok? Então, esse é o valor do meu RB. Vamos redesenhar, ó. Tenho aqui os 12 volts, eu tenho o meu R1, que eu não mexi, 330 ohms, e eu vou ter aqui agora o meu RB, que vale 408,28 ohms, ok? Por enquanto eu só estou fazendo a resistência equivalente, tá? Ó, o que que acontece com a corrente aqui agora, ó? É um caminho só de corrente, certo? Então, se eu tenho um único caminho de corrente, os resistores estão em série. Então, eu posso calcular a minha resistência equivalente total. Tá em série? Eu somo os resistores. Quem são os resistores? R1 com RB. Ó, quem que é o R1? 330 ohms. RB, 408,28 ohms, certo? Vamos ver quanto que vai dar? Ó, os dois estão na unidade principal, então posso somar direto. Ó, 330 mais 408,28. 738,28 ohms. Minha resistência equivalente total. Perfeito. Só que isso não é o que o exercício nos pede. Então, o que que a gente vai fazer aqui como próximo? Vamos usar lá a lei de Ohms, ó. A lei de Ohms nos diz isso daqui, V igual a R vezes I. Ou, como a gente colocou lá a analogia na aula passada, quem vê ri, né? Para guardar a fórmula facilmente. Eu vou descobrir aqui a minha I total, tá ok? Então eu vou isolar o I, ó. O que eu faço para isolar o I? Eu tenho que passar esse R para o lado de cá. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Então, I é igual a V dividido por R, ok? Se eu vou calcular a minha I total, eu preciso da minha V total e da minha resistência total, tá? Tem que ser tudo total. Quem que é a minha V total? É a minha tensão de alimentação, a minha tensão da fonte.
12 volts. Quem que é minha R total? É a minha resistência equivalente total, ok? Lembrando lá das primeiras aulas, a resistência equivalente total é a resistência total. Então, vamos colocar aqui, ó, 738,28 ohms. Tá na unidade principal, faço a conta direto, ó, 12 dividido por 738,28 igual, ó, 0,01625, ok? Vou até essa casa aqui, ó, 1625, que é igual, estou na unidade principal. Vamos colocar isso daqui em milho, ó, vamos andar para a direita para fazer vezes 1000 e deixar o número mais apresentável, ó. 1, 2, 3 casas, ó, 16,25 miliamperes. Então, converti para miliamperes, ok? Então, ó, o que eu sei? Eu sei que a I total vale 16,25 mili. Só que olha aqui, ó, a I total não é a I1 que está passando no resistor R1, então isso daqui também é a minha I1, ok? Maravilha, então guarda esse valor. Tenho a I1, tenho o R1, eu posso calcular VR1. VR1 é igual a R1 vezes I1, nossa fórmula aqui, ó, primeira lei de Ohms. Quem que é R1? 330 ohms, vezes quem que é a I1? É a minha IT, 16. Vou colocar esse valor aqui, porque esse daqui está na unidade principal, já vou usar esse daqui para facilitar, 0,01625, ok? Porque daí unidade principal, eu faço a conta direto, ó. 330 vezes 0,01625, certo? Ó, igual 5,36. Então aqui eu vou aproximar, eu vou pegar duas casas depois da vírgula, tá? 5,36 volts. Queda de tensão no meu resistor R1, ok? Queda de tensão. Então, presta atenção nessa frase, que nem eu coloquei para vocês lá nas nossas aulas teóricas. A queda de tensão, a diferença de potencial. Então, ó, se a gente olhar nessa figura, R1 de 330 aqui. Isso aqui não é um circuito em série? Qual que é a característica da tensão, da queda de tensão no circuito em série? Ela se divide, certo? Ou seja, a soma das quedas de tensão, então a queda de tensão aqui mais a queda de tensão aqui tem que ser igual à tensão da fonte, ok? Então vamos escrever isso, ó. A tensão da fonte tem que ser igual a VR1 mais o meu VRB, a queda de tensão no RB. Quem que é VR1? Tá aqui, ó. Eu tenho a tensão total, eu consigo descobrir o VRB. Então vou colocar aqui, ó. VRB vai ser igual 12. Tá somando, eu passo pro lado de lá subtraindo, ó, menos, quem que é VR1? Ó, 5,36 volts, ok? Vou continuar em preto aqui. Ó, quanto que dá essa conta? Vamos fazer aqui na calculadora? 12 menos 5,36, 6,64 volts, que a gente está falando de tensão. Então, eu já descobri o VRB. Ó, descobri o VRB. Certo? Legal. O que nós sabemos sobre esse RB? Ele não é o paralelo desses dois? Ele é o paralelo desses dois, o equivalente. Ok? Qual que é a característica da tensão para um circuito paralelo que nós vimos nas aulas anteriores lá da teoria? Para paralelo, a tensão não muda, independente do valor dos resistores. Então, se eu tenho uma tensão aqui de 6,64 volts, ó, VRB 6,64 volts, a tensão em cima do R2 e em cima do RA também é 6,64 volts. Não interessa o valor dos resistores, a tensão é a mesma no paralelo. Então, eu posso falar que VRB é igual
a VR2. Ok? Que é igual a quanto? 6,64 volts. Tudo bem? Ó, eu não quero essa corrente 2 agora aqui. Eu tenho R2 e eu tenho a tensão. Descubra a corrente, ó. V é igual a R vezes I, certo? Eu não quero o I, vou isolar o I. I é igual a V sobre R. Eu não quero a I2, então eu preciso do V em cima do resistor 2 e o resistor 2. Quem que é o VR2? Ó, tá aqui, ó. 6,64. Quem que é o valor? Qual que é o valor do resistor R2? 1K? Quanto que dá essa conta? Ó, pode calcular aí, ó, tá dividindo por 1K que é 1000, é 6,64 miliamperes. Tá ok? 6,64 miliamperes. Ó, com isso, eu chego no meu I2, ó. É a minha primeira pergunta aqui do exercício. Então, já consegui descobrir a corrente no meu resistor 2. Eu tenho I2 e eu também sei a minha I total, que tá aqui, ó, que é a minha I1 ou I total, certo? Ó, tá aqui, ó. Ok? I total e I2. Qual que é a regra que nós conhecemos da corrente? A corrente que entra no nó, ela tem que ser igual à soma das correntes que saem. Qual que é a corrente que entra no nó lá? Kirchhoff, estou aplicando Kirchhoff agora, ó. Corrente que entra no nó é a IT ou I1. Então, eu vou colocar aqui, ó. IT, vamos chamar de IT, vai ser igual. Qual que é a soma das correntes que saem do nó? A saída do nó está aqui embaixo, ó. É na união aqui da saída. É I2 mais I3. Vamos chamar de I3, porque I3 é igual a I4. Então, vou falar que essa daqui que está vindo nesse ramo aqui é I3. O que eu tenho aqui? Ó? Tenho I2, tenho IT, consigo descobrir I3. Então, ó, I3 é igual a minha I total menos, né? O I2 está somando, ele passa para o lado de lá, subtraindo. Então, I3 é igual a I total menos a minha I2. Então, ó, vamos substituir o valor. Quem que é a I total? Ó, tá aqui, ó. 16,25 miliamperes. Menos I2, 6,64 miliamperes. Vou fazer essa conta aqui agora. Ó, os dois estão como unidade mili. Então, eu posso fazer a conta direto. Não preciso transformar, tá? Não preciso converter. Ó, 16,25 menos 6,64. Igual, ó, 9,61. O quê? Eu não coloquei o mili na conta, ele permanece. Miliamperes. Ok? Então, descobri o quê? O meu I3. I3 está aqui. Guarda o I3 que a gente vai usar ele aqui agora, ó. Pega uma folha, vamos fazer aqui na próxima folhinha aqui, ó. Ó, o I3 e o R3. Eu já não consigo calcular o VR3 aqui, ó, que tá pedindo. Ó, V é igual a R vezes I. Se eu quero o V no resistor R3, eu preciso fazer o R3 vezes a I3. Então, ó, vamos substituir os valores na fórmula. Quem que é o R3? 520 ohms, está na unidade principal. Quem que é o I3? Ó, tá aqui, ó, 9,61 miliamperes. Esse está na unidade principal, esse está em mili. Preciso converter. Então, eu vou converter esse daqui para a unidade principal. Ó, 520 vezes... Como que eu converto de mili, eu vou para a unidade principal. Então, eu vou andar para a esquerda uma casa decimal. Eu preciso dividir por 1000. Então, vai ficar 0,00961. Ó, vírgula estava aqui, ó, no 9, 9,61. Ando 3 casas, ó. 1, 2, 3. Ok? Quanto que dá essa conta aqui, ó? 520 vezes 0,00961 igual, ó, 4,997. Vou arredondar isso aqui, ó, para aproximadamente 5 volts.
Então, ó, já tenho o meu VR3, ó. VR3 vale quanto? 5 volts, ok? Então, olha só a análise que eu vou fazer aqui agora. Vamos continuar, ó. Tenho essa queda de tensão. Eu não afirmei para vocês que em paralelo a queda de tensão é a mesma? Qual que é a queda de tensão aqui no VR2 que a gente descobriu, ó? Aqui, ó. Aqui era o VR2, ó, que é igual ao VRB, 6,64. Então, ó, 6,64, que é a tensão aqui, então vamos colocar aqui, ó, VR2, que é 6,64, não tem que ser igual a queda de tensão VRA? Tem que ser igual a queda de tensão VRA, correto? Então, ó, quem que é VRA? Não é um série? Tem que ser a tensão aqui mais a tensão aqui. Então, VRA não é a mesma coisa que VR3 mais VR4? É, correto? Quanto que é VR3? Ó, eu tenho ali, ó, 6,64 igual VR3, 5 mais o meu VR4. Vou isolar o VR4 aqui agora, ó. VR4 é igual a 6,64. O 5 está somando, ele passa subtraindo. Quanto que dá esse valor? 1,64, certo? 6,64 menos 5, 1,64. Aproximadamente, aqui no caso, né? Porque os valores estão todos aproximados. Então, olha lá, ó, VR4 já tenho. Já tenho o meu VR4 também aqui que o exercício pediu, tá? Qual que é o meu último tópico? É o meu I4. Ó, I4. Posso calcular de duas maneiras. I não é V sobre R? Posso pegar o VR4 dividido pelo R4, que é 1,64 dividido por R4, ó, 170 ohms. Tá na unidade principal? Tá na unidade principal. Eu posso fazer a conta direto. 1,64 dividido por 170. Eu tenho, ó, 9. Vamos arredondar isso aqui, ó, 9,65, ó. O quê? Mili, tá? Ó, tá lá, menos 3, ó, miliamperes. Ok? Esse daqui é o meu I4, ó, que o exercício pediu, ó, I4. Ok? Agora, ó, vamos fazer uma verificação aqui. I4 não é igual a I3? Tem que ser, ó. I4 é igual a I3. Vamos localizar aqui a nossa I3. I3, ó. I3, ó, 9,61 mili. 9,65 mili. É a questão de aproximação dos valores, tá vendo? Ó? Mas é basicamente o mesmo valor. A gente está falando de uma diferença de 0,04 miliamperes. A gente tem arredondado os valores, por isso que deu essa pequena diferença, mas a gente está checando aqui se faz sentido as coisas, tá? Então, ó, o que nós descobrimos? Descobri aí 4, estava pedindo. Descobri VR4, estava pedindo. Descobri VR3, ok. E aí 2 eu já tinha descobrido aqui anteriormente. Tá ok, pessoal? Então, isso aqui que nós fizemos nessa aula aqui, eu vou tentar colocar aqui um do lado do outro, mais ou menos, aqui para ver se cabe, é a análise do circuito para essa figura. Então, a gente vai analisando ponto a ponto, corrente em cada ponto, tensão em cada ponto, a gente reduz o circuito para descobrir as equivalentes, descobre a total. Então, a gente vai fazendo toda essa análise, implementando o que a gente aprendeu nas aulas passadas de equivalência, quais os conceitos de corrente, de tensão, que se divide, que é constante, dependendo se for série, se for paralela. Então, todos aqueles conceitos das aulas anteriores, da parte teórica, a gente conseguiu aplicar aqui para descobrir os valores que o exercício pediu. Tá ok? Então, assim, ó, a aula de hoje vai ser isso, tá? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha esse vídeo, tá? Toca o sino aí também. Tá gostando do conteúdo? Deixa o seu comentário para mim também, a sua pergunta, tá bom? Vamos se comunicar aí para a gente poder ajudar aí os colegas com os estudos. A aula de hoje vai ficar por aqui então. Muito obrigado.